Então, a decoração afetiva entrou na minha vida, não com esse nome, né? Mas entrou por um querer. Eu sempre fui assim, é, colecionadora de afetividades. Então, significa muito um papelzinho de um restaurante que eu tenha recolhido, uma bolacha de um chopp que eu tenha tomado. Então, eu vou colecionando essas coisas com datas e tudo mais. Fora que na minha família, a gente não descarta as coisas com facilidade, assim. A gente vai colecionando histórias. Então, você entra nas nossas casas aí da minha família e você vai vendo. Cada móvel tem uma história e ele é sempre recordado. Mesmo que ele seja novo, é possível que ele já tenha uma história quando entra para dentro dos nossos espaços. E muitas vezes as pessoas acham que precisam renovar a casa inteira para que a casa seja nova, que ela tenha seja mais bonita, né? E, no meu parecer, o mais bonito está nas histórias que essa casa pode contar às pessoas que nela entram. E eu acabo falando disso num site que eu tenho chamado Comfort Home, porque a nossa casa é o nosso ninho. Essa escultura que vocês estão vendo é do escultor Bittencourt, ele é lá de Mogi. Ele faz esculturas com sucata. E quando eu adquiri essa escultura, eu já pensava em associá-la a uma luminária que eu tinha, a um abajur que eu tinha, vamos por assim, que parecia um ovo. E perto dessa escultura parecia um ovo de luz. Então, eu sempre que coloco isto, e ela se mudou, né? Eu me mudei e essa escultura se mudou. Sempre que eu coloco este pássaro, eu associo a este lustre. Atualmente ele está lá no meu apartamento em Mogi, e esta junção acho que vai ser eterna. É o ovo do meu pássaro, aquela coisa assim. Então, isso é uma história, né? Se a pessoa for contar, não é uma escultura pela escultura, não é um abajur pelo abajur. Ele está imbuído de um monte de significados, de pensamentos que eu associei e coloquei na minha casa. Pode trocar, Letícia, por favor. E assim né? As coisas. Esse daí é uma imagem do meu antigo apartamento em São Paulo, que eu estou desmontando. E esse quadro eu acabei ganhando de uma amiga minha, chamada Cristiana Sultani. E é um abraço, né? Eu acho que as nossas casas, elas devem ser abraçadas, né? E é como um ninho, né? Um ninho, um abraço, aonde eu tenho conforto. E isso ficou claro, latente, quando as pessoas, nesse começo de pandemia, tiveram que ficar em casa, recolhidas. Elas acabaram olhando para suas casas e readequando, de uma certa maneira, seus espaços e montando histórias dentro desses espaços. Aquela coisa de revista, de fotografia de revista, tudo clean, tudo minimalista, né? Meio que destituído de vida, né? Que o movimento moderno até nos propunha para o design de interiores, teve que tomar um novo tom. A criança começou a brincar no espaço, começou a rabiscar paredes, o pai e a mãe começaram a cozinhar, então perceberam que aquela cozinha era pequena, que aquele espaço onde continha aquela mesa de jantar com 4 cadeiras que ficava encostada num canto, teria que efetivamente ser usado, teria que ter mais espaço para aquela mesa, e as coisas começaram a se modificar na vida das pessoas, e efetivamente, atualmente, nós temos mais lares do que casas, pura e simples, né? Temos uma história contada dentro desse ninho por conta de uma obrigação de fique em casa, e que as pessoas acabaram vendo que a sua terceira casca, né,
tinha que ser cuidada também, porque a primeira é a nossa pele, a segunda é a nossa roupa, e a terceira é o nosso ninhinhozinho, a nossa casa, nosso espaço construído. Pode ser o próximo? E aí essa história, né? Cada quadro desses que está atrás de mim, ele puxa uma história, né? São diversos, não são todos lindos, mas são história da família, né? Então, um dos mais velhos quadros é aquele de rosas ali. Nem é uma pintura para valer, é uma gravura meia que texturizada, lembrando uma pintura. Mas aquilo faz parte da casa da minha mãe, no Brooklyn, né? Há, sei lá, 54 anos atrás. E tem história. Já esse que mostra o lustre mais do que a figura, foi como é que fala? Numa exposição chamada Mãos, ou Corpo, não lembro bem, onde o corpo falava, a mão falava, desenhando flores. Aí são flores feitas com mão, e uma fotografia muito linda. Pena que não dá para ver direitinho. E assim a gente vai vendo. Para quem me conhece, né, as professoras que estão aí nos assistindo, ganhei da Kelly aparadores de copo, que eu transformei num quadrinho, esse último emoldurado em branco, com 6 cenazinhas, esse daí. Então, são cenas da Espanha, que ela me presenteou, e eu falei, não, vai ser suporte de copo, isso vai ter uma história. Do lado de lá, no outro canto, lá no comecinho, aquilo lá é uma pintura de um amigo, não, mais para cima, Letícia, é a pintura de um amigo meu chamado Umberê, já falecido, professor de Mogi, que eu dei aula com ele de geometria descritiva. Bom, e é assim, eu acho que a vida da gente, né, ela pode ir sendo transformada. Esses espaços desses quadros passaram por um processo de remodelação atualmente, porque como a vida pulsa, a minha está pulsando, essa daí é uma cena de uma sala em Guararema, e a sala de Guararema passou por um processo criativo, porque a minha irmã não está mais morando sozinha em Mogi, agora ela está assumindo a casa em Guararema, e aí os móveis de lá vieram parar aqui, os móveis daqui vão parar no meu apartamento, e remodelou-se tudo de novo. Então, a dinâmica dessa decoração afetiva é não as coisas estarem nos seus devidos lugares sempre, e cada vez que eu mudo a decoração, eu faço toda uma remodelagem, descarto um punhado de coisas e de repente compro outras novíssimas para constituir o meu espaço. Algumas peças entram, né, porque a história é dinâmica, outras saem, porque a história é dinâmica, né, das nossas vidas, mas sempre vai ter assunto nos nossos espaços. Bater o olho, dá para contar uma história e dá para quem está nos visitando nos conhecer melhor. Bora lá. E assim é com pratos, né? Essa é uma remodelação que é engraçado, que é participativa, né? Eu tenho quadros aí que são da minha tia, pratos que são da minha tia, que ela me deu. Tem algumas coisas que são da minha mãe, outras são da madrinha da minha mãe. E ao ver isso, outras eu comprei. Este pratinho mais branco que tem aí mais abaixo, eu que pintei. O pratinho do centro, embaixo do retangular, comprei novo. E as pessoas, ao verem essa composição, resolveram participar. O meu jardineiro contribuiu com o passarinho que está lá no alto. Dá para mostrar, Letícia? Este passarinho, que ele disse que ele ganhou, a mulher dele não queria saber da coisa, que se eu queria para mim. Eu falei, seu Zé, me dê que ele vai fazer parte. E aí não tinha nada aí em cima. E o último abaixo, que é laranjinha, dá para mostrar, Letícia?
Este aí eu ganhei da minha vizinha, uma preciosidade. Este prato ela ganhou da avó dela. Ela já tem 65 anos e ela ganhou um aparelho de jantar da avó dela, que é alemã. E ela me deu um prato. Então, tinha um prato aí de vidro que minha mãe tinha ganho e, de repente, nem era tão expressivo. E eu coloquei este prato, porque a Gisele me deu e ele estava mais imbuído de significados. Não descartei aquele outro prato, porque ele tem história, mas ele vai ser posto em outro lugar. Qual que você pintou aqui? Esse mais branco, Esse do daqui. lado esquerdo, não, mais para baixo. O prato mesmo, Aqui, não esse aí, isso. Ai, que legal. Uhum. Na década de 80 eu fazia pintura cerâmica quente. Ele foi para um forno de trocentos mil graus. Eu tenho diversas peças dessa época, com a minha assinatura, inclusive. Nossa, que legal. Uhum. Tem algumas, mas outras tantas ficaram lá na minha casa. Sim, muito bom. Então, as memórias de família, ela são do começo, inclusive, do século XX, tem algumas que vão para trás. Então, é um álbum de memórias em 3 dimensões, que a gente pode ver, né? E conhecer a pessoa. Então, tudo que aí se encontra tem uma história. E o que é novo aí? O que é novo é o aramado da adega, é a mesinha, que parece bem retrô, branquinha, que eu comprei, é o abajur azul, né? Mas o resto todo está acontecendo. E detalhe, meu jardineiro gosta de participar, porque a mulher dele, ele vai em diversas casas, e aí as pessoas se desfazem das coisas e dão para ele, e a mulher dele não quer, ela diz que quinquilharia na casa dela. Então, esta coisa que está ao lado aí desse abajur azul, né? São 4 copos e uma jarra de prata com uma figura de uva que o seu Zé também me deu. Assim, que o seu Zé também me deu. Ó, dê uma olhada, as folhinhas aí atrás da porta. Se você for ver, tem de 1900 e lá vai bolinha aí. E tem marcações que a minha mãe fez de aniversário, de compromissos. Então, não vou me desfazer das folhinhas, elas vão continuar aí, tá certo? Então, quando a gente fala em decoração afetiva, todos nós somos capazes de traduzir as nossas memórias em 3 dimensões. É só se dar o direito de reservar essas histórias e contá-las a cada vez que é visitado. As pessoas se intrigam com alguns aspectos e ele tendo história é maravilhoso. Pelo menos eu acho. Então, legal, né? Então, eu acho assim que isso a gente pode fazer profissionalmente falando, porque assim como eu convenço o meu cliente que fazer uma construção neocolonial não tem a ver com a história da arquitetura do século XXI, eu também posso convencê-lo a trazer alguns elementos da sua casa de origem para compor esse início de história, se for o caso, da casa atual. Bora lá? Então, eu achei bastante legal essa coisa da decoração afetiva e eu cheguei à conclusão que quando a gente pensa nas nossas casas como lar, a gente pensa em cápsulas atemporais. E esse termo cápsulas atemporais é um pensamento meu, né? Não como é que fala, o título desse artigo, desse parágrafo. Mas aí diz, né, que se une a psicologia a fortalecer os encontros, né? É uma tendência pouco explorada, mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão pedindo isso nas suas casas, porque infelizmente essa quarentena não passa e nossos lares vão ter que ser aprimorados. E depois que isso passar, as pessoas não serão mais as mesmas, o relacionamento com seus filhos, com seus pais,
vão ser bem diferenciados, né? E eu imagino que a maioria das pessoas vai sair dando valor àquilo que tem valor, né? Que seria o afeto, as coisas que nos unem enquanto humanos e enquanto família. Esses quadros aí de baixo falam desse universo de cápsulas atemporais num tamanho diminuto, explicando, né? Esse primeiro quadro, todos eles são de minha autoria. Esse primeiro quadro, ele é uma cápsula do tempo de um presente que eu ganhei, flores que não foram o meu pai que deu, aquela coisa assim, porque as flores que meu pai me deu estão guardadas aí em fotografias. Mas essa era uma flor que eu ganhei de alguém, que eu achei bastante interessante guardar essa cena, e então eu reservei uma rosa e algumas partes do arranjo, sequei e compus. Então, toda vez que eu olhar para esse quadro, eu vou lembrar das flores que recebi, não do meu pai, mas dessa pessoa em especial. Esse outro quadro, hoje está na casa da Débora Giacometti, não sei bem como ela está usando esse meu quadro, mas isso são sementes e pétalas de flores lá de Guararema, que eu dei para ela num aniversário, e eu achei bastante significativo ela levar uma partezinha de mim. E esses outros dois quadros, eles lembram e são, né, flores recolhidas nas minhas caminhadas no Parque da Água Branca, algumas flores, a primavera aí, também recolhida em Guararema. E esses dois quadrinhos eu dei para a Soraya, uma amiga minha também, que na casa dela está no quarto do filho. Eu não sei se eu coloquei aí, mas ela me mandou uma foto. Então, já está fazendo parte da história da Débora, está fazendo parte da história da Soraya, esses dois quadros aí, nos espaços delas. Bacana. E é isso, né? Às vezes a gente acha muito complicado fazer isso. E, de repente, há uns anos atrás, eu lembrando da minha avó, que nasceu em 24 de junho, e adorava uma fogueira, ela todo aniversário falava, eu quero pular fogueira, e a gente, vó, mas a senhora já tem idade, que vai pular fogueira, que nada. E virava e mexia, tinha que ter festa junina no dia do aniversário dela, e era direito a quentão e tudo mais. E daí, depois de alguns anos, eu editei 3 festas juninas, que alguns de vocês participaram, inclusive, né? Em homenagem à minha avó. E essa fotografia, na última festa junina, eu pus num quadrinho na parte de recepção das pessoas. Então, a minha história, provavelmente em 1975 devia ser um aniversário da minha avó, porque aí a minha família toda está reunida. O único que não é da família de sangue aí é o bebezinho, que é afilhado da minha tia, da minha mãe, melhor dizendo, que se chama Vitor e mora em Ferraz de Vasconcelos, já está crescido e tudo mais. Então, é isso. Eu acho que a gente pode fazer, recordar e pôr pitacos, né? Eu sempre achei, como é que fala? Bastante impessoal essa coisa de pôr a criançadinha para a festa junina num salão fora da casa delas. Outra coisa bem pessoal era aquela coisa de você chegar na porta com o presente, chega um carinha lá, pega o presente, põe o seu nome e você não vê a cara da criança recebendo aquele raio daquele presente. Eu acho assim totalmente excluída. Malemar, a criança fala oi para você, né? Então eu acho assim que os grandes recepcionistas de nossas casas,
é a gente mesmo quando a gente aprende, né? E eu aprendi com os meus pais, desde criança, a receber as pessoas em casa. Festa de aniversário era dentro de casa, com o bolinho possível, recebendo as pessoas, agradecendo o presente, pondo em cima da cama. E às vezes as pessoas tinham surpresas. Eu mesmo recebi, quando criança, uma boneca chamada Luluzona. E a Luluzona era feia de doer. Quando abriu o pacote, chorei por demais. Então a pessoa descobriu que Luluzona não se dá para crianças de 3, 4 anos, porque ela é triste, né? É difícil. Mas a pessoa ficou sabendo, né? Pelo menos qual foi a minha reação. E o detalhe que, ainda quando o casamento, e assim era antigamente, né? A pessoa deixava o presente, deixava um cartãozinho, e os noivos educadamente agradeciam, né? A criança hoje a gente não sabe mesmo. A mãe não agradece, a criança não agradece, a gente não vê usar, é triste. Então eu acho assim, sou a favor de que as festas voltem para as nossas casas, que a vida pulse, né? Eu sempre brincava, mas era sério, falando com os meus alunos no decorrer desses anos de magistério, que eu achava muito estranho essa impessoalidade, né? Essa coisa de jogar para fora das nossas casas a vida. E realmente, antes da pandemia, as nossas casas pulsavam um pouco, porque a vida estava fora. Nas casas antigamente, pulsava de tudo, inclusive o último suspiro. Pulsava de tudo, inclusive o nascimento de uma criança. E agora é tudo terceirizado. Eu não sou a favor dos terceirizados para a vida humana, não. Eu acho que a pessoa tem que fazer pulsar os seus ambientes para aquilo ser lar, para aquilo ser aconchego, para aquilo ser ninho, né? Os passarinhos sabem disso. Vai questionar o João de Barro, se ele pudesse falar o que significa aquele ninho feito junto com a sua passarinha para receber seus filhotes. E não é qualquer palha, não é qualquer barro, mas é o barro daquele ninho que aquele passarinho escolhe para fazer. Então, por que a gente não pode, né? E temos cérebro, aquela coisa, que é o melhor de tudo. Próximo. E aí eu pus umas bolinhas, né, nas coisas aí, uns círculozinhos amarelos, para dizer que isso ainda continua na minha casa, para dizer que eu conseguiria remontar uma festa junina hoje igualzinha a essa, inclusive com os mesmos elementos, né? Até aquilo que a gente acha descartável, eu renovo e não descarto. Então, esse balão que fez parte da minha primeira festa junina, que naquele tempo não tinha internet, convidei alguns poucos amigos, meus pais eram vivos, inclusive, as bandeirinhas lá atrás, elas continuam sendo da gente. A mesa de plástico, ela existe, hoje ela está na praia. Essas cadeiras, elas existem e estão lá, os banquinhos. E o que entrou de novo? Entrou de novo essa mesinha toda cheia do estilo, entrou as toalhas, mas continuam lá em casa. Se eu quiser remontar esta cena, eu posso. E por quê? Porque tudo tem história. Para vocês terem uma ideia, essa toalha de mesa florida aí, amarela, ela foi da mesa de jantar da madrinha da minha mãe. Então, é tempo, né? É bastante tempo. E a gente vai trabalhando e renovando as coisas. Não é que dizer que a gente tenha que ser acumulador, não. A gente pode se desprender de certos objetos, senão a minha casa seria algo de incrível. Mas selecionar alguns objetos que são legais, que são importantes, né? Ó, vocês veem que aquela parede já se modificou mesmo lá. Esta parede aqui atrás do móvel azul, os quadros, o último ali, olha, o do meio aqui sumiu, o de baixo subiu para cima e entrou o prato da Gisele aí. Uhum.
Bora lá, o próximo. Porque também tem gente que entende isso de você deixar tudo no mesmo lugar. Pra vocês terem uma ideia, as pessoas sempre dizem, né? Quando eu morava no kitnet, as pessoas falavam: agora você põe um armário embutido aqui nossa, vai ficar uma belezinha o seu. Eu falei: não, isso é morrer. Eu aprendi com a minha mãe que dependendo da limpeza que você faz na sua casa, você muda tudo de lugar e aí você ganha uma casa nova. Para tanto, vai chegando os anos e eu preciso de rodas nos meus móveis. E a maioria dos meus móveis tem roda, aquela coisa assim. Se eu quiser trocar eles de lugar, sim. E eu respondia para essas pessoas que achavam que armário embutido resolveria o meu problema. Não, só iriam me trazer maior complicação, uma angústia de não poder renovar o meu espaço, porque isso é muito divertido. Bom, aqui nós temos uma cena onde o como é que fala, o boneco aí aparecendo iluminado, ele é uma, uma coisa que eu inventei a partir de um busto de costura da minha avó paterna. Ela tem esse busto desde o começo do século XX, quando ela se instituiu costureira para criar meu pai, que ele se separou da minha avó, né? O pai dele se separou da minha avó e ela teve que costurar para criar o filho. E aí esse busto, né? Essa forma estava lá e eu falei, eu vou fazer disso uma luminária e pus para andar a luminária e essa luminária ela existe e vesti ela de festa junina. Esse vestido aí é da minha irmã, de festa junina de um passado longínquo, uma coisa assim. E comprei algumas coisas novas. Mas vocês vejam que a mesinha aparece ali, o balãozinho aparece ali, as bandeirinhas aparecem aí depois de 2 anos. E estamos aí. E, novamente, né, algumas coisas foram incorporadas. Por exemplo, esse paletó aí de cartaz, eu tinha comprado e estava ali na foto anterior para a gente pôr na frente e tirar fotografia. E agora eles vestiram um boneco antropométrico do tempo que eu dava aula de ergonomia, aquela coisa assim. Os alunos não quiseram o boneco antropométrico, levei para casa. E aí o boneco antropométrico virou meu par junino para recepcionar. Dentro daquela figura está aquela primeira imagem lá dos meus pais, dos meus avós, da minha avó, né, das minhas avós, naquela festa junina em 1975. Isso, aí mesmo. É interessante porque isso, quando eu estava fazendo, me fez recordar uma boneca chamada Flex, que eu ainda tenho hoje, que é uma coisa assim, um aramado envolvido numa borracha. E antes dela, quando criança, nós tínhamos nas livrarias bonequinhas de papel que a gente recortava, roupinhas de papel com abazinhas que a gente trocava a roupa da boneca e tudo mais. E meio que eu fiz isso aí, né, com o boneco antropométrico e a roupinha junina que eu tinha arranjado nesta festa de 2019. Então, é uma rede, né? Uma coisa vai desencadeando a outra e vai se renovando, apesar de trazendo um passado, uma história, uma imagem, uma ideia de relação entre os objetos e as pessoas dentro desse ninho aí, que no meu caso é a minha casa. Então, dá sempre para fazer. Isso daí é o micro, né? É uma festa junina. Mas dá para fazer a história dentro da sua casa, não precisa ser numa festa. Pode ser a casa história mesmo, que é o que eu defendo.
E assim, todos nós temos uma peça que dá assunto. Teve gente no grupo aí, no começo dessa história, a Letícia propôs como é que fala? Uma. Foi tipo uma enquete, né? As Isso, pessoas mandando, isso. para as pessoas Você quer mandarem, né? falar aí desses seus objetos, Letícia? Esses daqui são já os meus objetos, né? Que nem essa cama aqui, nessa primeira imagem, é recordação de um emprego que meu pai trabalhou, né? Aí ele é, é, conseguiu essa cama onde ele trabalhou. Então é muito tempo atrás, gente. Eu tenho 24 anos. Então tem tipo 22, 23 anos essa cama. Eu acabei pintando ela porque ela era de madeira envernizada, né? E muito riscada. Eu acabei pintando e tenho ela até hoje aqui no meu quarto. Nessa daqui, esses dois passarinhos foram presentes de um amigo que eu fiz em um curso técnico. Já esse aqui atrás é um prato que é quando eu fui almoçar com meu namorado no shopping, ele acabou me presenteando com esse prato, que é a Mona Lisa, comendo macarrão. E esse daqui já é um cartão postal, onde eu fui em uma exposição em Mogi. Foi uma exposição do artista Dorival. E eu acabei cumprimentando ele, fazendo amizade, e ele me presenteou com esse cartão postal e eu acabei colocando em um porta-retrato. Aqui já outra memória minha. Meu irmão, ele mora no Paraná e ele trabalha numa cerâmica de telhas, né? Ele acabou fazendo essa casinha com a cerâmica e me presenteando também. Aí eu guardo com muito amor também. Esse aqui do lado também já é um tapete de crochê feito pela esposa do meu irmão. Também guardo, tenho até hoje, muitos anos. Há muitos anos. E aqui já foram memórias que o pessoal foi mandando nos grupos. Aí a Jussara, ela acabou mandando as câmeras, né? Porque hoje ela é fotógrafa. E como ela virou fotógrafa, foi a partir do pai dela, que o pai dela tinha uma câmera, eu acho que é até essa daqui, ó. Aí fazia bastante registros e isso foi mexendo muito com ela e ela foi acabando virando fotógrafa hoje. E aqui é da Isabel também, que eu acho que é da avó, bisavó dela, que é essa parte da mesinha, que é um gabinete, que fala. Isso, é. Isso. E ela acabou reformando, né, e colocando a outra máquina, a máquina nova aqui. É, porque tem muita gente que vê aí, né, nesses Pinterests da vida e fala, ah, agora eu quero arranjar um pé de máquina para fazer um aparador e de repente descartou uma máquina da avó, sem mais nem menos, e nem lembra que descartou, que já tinha o pé da máquina, na verdade, para fazer o seu aparador. Então não é uma questão de modismo, né, a decoração afetiva, ela né? Aquela coisa assim, é a sua história, né? Isso. Imagino que as pessoas devam saber disso, né? Que esses objetos, eles acabam suscitando histórias. Por exemplo, vendo a foto que a Juta nos mandou, a máquina lá quadradona atrás, meu pai tem um igual, né? Eu não digo tinha porque eu tenho a máquina Uhum. do meu pai, entendeu? Sim. Funcionando, inclusive, é que não acha mais filme para pôr na bendita da máquina, mas é uma máquina que vai me trazer recordação. Ele gostava muito de tirar fotos e ela vai ser exposta nesse novo espaço que eu estou me propondo a fazer, nessa minha nova casa em Mogi, e ela vai estar lá presente e exposta, porque vai dar assunto essa máquina de fotografar, né? Com certeza. Com certeza. O legal, assim, quando você tem uma parede de memórias, a pessoa que chega na sua casa, ela já fica curiosa, né? E você acaba
contando para ela essas memórias, essas histórias, né? E isso é muito legal, você poder dividir um pedacinho de você, da sua vida, do que passou na sua vida, dos seus parentes, né? E sempre estar recordando isso. Essa coisa da vida em curso, né? Os japoneses, eles fazem um altarzinho para os seus antepassados e em datas históricas eles põem comida e certamente ali naquele altarzinho tem peças muito valiosas para aquela família que tem a ver com a história do sujeito que já morreu. Então, um jeito de eternizar as coisas, né? E levar para frente, né? Eu sempre dizia para os meus alunos que a minha maior obra estava na cabeça deles. E receber, né, abrir a sua casa para as outras pessoas. Então, elas se sentirem aconchegadas é o que faz a decoração afetiva, né? Porque ali está a sua verdade. Não é uma coisa para postar no Face, né? Não é uma coisa para só mostrar. Ali tem verdade. E as pessoas estão precisando muito de verdade, não de cenas, né? Só. E lá vamos nós, né? E a gente acaba, né? Fazendo isso. Uma certa vez, nesse Natal aí, especificamente, em 2015, a minha sobrinhinha, que tinha 15 anos, a gente sempre fazia festas em família, mas ela queria um jantar em estilo para esse bendito desse Natal. E a recepção ia ser na casa da minha tia, na mesma mesa de diversas comemorações, com a mesma toalha de diversas comemorações, com os mesmos aparadores de pratos, né? Com os mesmos pratos, e esses pratos minha tia ganhou no casamento, então vai anos, ela está com 92 hoje, então vai anos de casamento aí, né? De tempo com esses pratos na nossa vida. Mas ela queria alguma coisa que ficasse bonito. Mas me informou isso às 6 horas da tarde e o jantar era perto das 10, né, desse Natal. Aí eu falei, o que vou fazer? Aí catei tudo que era possível vermelho que minha tia tinha de decoração, inclusive aquela maçã ali, lá no fundo, bem vermelha. Aí montei um prato com tudo que tinha de vermelho. Minha tia costureira, que era, sempre guardou resto de fita, resto de tecido. Fui lá, catei todas as fitas possíveis vermelhas. Elas eram diferentes entre si, não importa. E aí amarrei os nossos talheres como é que fala? Num guardanapo de papel, mas com este laço. E montei esta mesa de Natal. Quando a menina chegou, ela falou, nossa, que bonito, que legal. E não compramos nada para fazer este especial de Natal aí, diferente, né? Então é só pegar o tom, a vibe do negócio e pôr para andar, porque sempre é possível. Então nós estamos perto do Natal aí, sair para fazer compra, loucura, 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 como diria o apresentador da Globo, né? A questão é usar a criatividade que dá, viu? Aquela coisa. Vai com fé que a coisa vinga e vai ser muito divertido. Para quem estiver assistindo, né? Porque vai ser muitos jantares com lives, né? Uma família num canto, outra noutra, mas unidos através da informática aí, do computador. E mesmo quem estiver junto com você fisicamente vai se lembrar e vai curtir esse Natal especial aí que a gente vai ter. Tem um próximo, Letícia? Não lembro. Ah, tem. Então, o mesmo elemento pode ser transmutado, é só trocar o entorno dele. Esse presépio está na família já faz tempo, é um presépio bem simples,
de figurinhas de gesso. Se você for ver bem de perto, é esquisito, mal pintado, mas ele está sempre presente lá na nossa casa em Guararema. E cada ano eu invento uma história para ele, aquela coisa assim. E cada ano parece um presépio novo, mas é o mesmo, aquela coisa assim. É só mudar o contexto aí, os elementos, e vamos pôr para andar aí. Teve um Natal aí que eu resolvi que tudo deveria ser azul, fugir do verde, fugir do vermelho. E ainda assim parece Natal. Para o Ficou meu muito bonito. presente. Tem um próximo, Letícia? E aqui são outros natais. Vocês vejam que, de repente, tem alguns elementos novos aí, né? Que eu reconheço, que, de repente, essas lanterninhas que hoje estão a participar da minha casa em outro lugar. É, mas tem muita coisa antiga e muita coisa nova que eu pus para andar numa decoração de Natal também à noite. Aí foi em Guararema. Vocês veem que prato, garfo, talher continua o mesmo. Eu comprei outros elementos cerâmicos aí, mas o interessante é que esse elemento que está perto da primeira lanterna em close aí, o que está atrás com algumas flores, foi um descarte da esposa do meu primo, que achou que aquilo não dava para a casa dela, que era muito esquisito, que ela tinha ganhado e não sabia o que fazer com aquilo. Eu falei, traga. E ele está lá, todo Natal ele sai, eu dou uma desempoeirada nas florzinhas dele, e ele vai para a mesa e vai para o lugar de destaque, fica interessante, e torna nosso Natal, de novo, uma história aí acontecendo. E aí a gente vê, né, que às vezes com poucas coisas a gente pode, inclusive, dar uma ideia. E nesse Natal tem elementos aí, esses sininhos são elementos novos, mas os Papai Noéis fui eu que produzi. Era um tal de tomar vitamina C e vinha nesses potinhos com tampa vermelha. E a roupa do Papai Noel era uma. Eu ganhei um presente da Boticário que tinha um vermelho meio brilhante. Guardei o papel, daí fui atrás de um vermelho para fazer a roupa do Papai Noel. Tasquei-lhe a embalagem da Boticário, aquela coisa assim. Recortei e pus para andar o Papai Noel com uma velhinha ali em cima, né, nesse frasco de remédio, aquela coisa assim. Nesse frasco de remédio. E assim foi, né? O grande lance da decoração desse ano foi esses Papai Noéis aí, que eu pus para andar. Se não falasse, eu não ia saber, não, que era o remédio. Muito legal. Às vezes a gente recicla, às vezes a gente cria, né? E vai dando oportunidades. Isso. Hoje eles estão guardadinhos para futuros natais aí, nas remodelações da vida, eles aparecerem. Que legal. Olha lá, eles aparecendo aí dentro das compoteiras e tudo mais no Natal passado. Não estavam em cima da mesa, porque a mesa foi feita aqui na casa da minha tia, né? Mas estavam lá em Guararema, compondo uma decoração de Natal que eu havia feito para esse 2019. Apesar de não estar lá, eu estava como é que fala? Eu estava. Modifiquei o espaço porque era uma festiva, né? Era uma data festiva. Sim, tá certo. Que eu vou mostrar aplicando na parte da decoração de interiores. Quando a gente vai fazer projetos também de interiores, a gente sempre quer saber e investiga um pouco assim da pessoa que está contratando nosso serviço. Que nem esse daqui foi uma consultoria que nós fizemos para a Lídia,
que ela é de Copacabana, né? Aí ela falou assim que ela tinha alguns quadros, né, que foram pintados pela mãe dela falecida, que foram esses quadros aqui. E ela gostaria de manter na nova sala dela, que ela pediu uma consultoria para fazer um recanto, que seria essa parte aqui, nessa parede da casa dela. Aí nós compomos, né, a parte toda dos quadros feitos pela mãe dela com a parte de cestaria, sempre também mesclando que foi antigo, né, da mãe dela, com alguns elementos novos, como a cestaria, trazendo também essa parte de 3D, como fala, tridimensionalidade, né? E aqui também, aqui atrás também era um pezinho de máquina de costura que ela tinha. Aí também trouxemos para cá, propomos a reformar ela, pintar e trocar o tampo dela por um de madeira, já com elementos que ela já tinha na casa dela. Esse daqui também já foi outra consultoria que fizemos, que também investigamos um pouco, né, da pessoa. Aí essa varanda se deu como nome banquinho, porque essas cadeirinhas aqui, né, são as cadeirinhas, essas cadeirinhas foram dadas pela avó dessa criança, que era a Sofia. Foram dadas para a criança e nós propomos a parte de reformar, de restaurar, fazer uma pintura para poder reutilizar ela de novo, porque elas iam acabar sendo jogadas fora. Aí recolocamos no ambiente e também trazemos uma nova utilidade com essa parte aqui de colocar elas na parede e colocar vasinhos, fazendo com que formasse um jardinzinho vertical com as cadeirinhas. Isso, pessoal. Então, acabamos aqui nosso evento. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? A gente está aqui à disposição. Maria Eugênia, Angélica, eu achei incrível e você me deu tantas ideias, porque eu guardo tantas coisas importantes na minha casa. Eu tenho uma máquina de costura Singer, que deve ter uns 55, 60 anos. Da minha avó, aqui na minha casa, tenho um telefone que ele não tem tecla, ele é de manivela. Ai, que lindo! Lindo, lindo, lindo. Ele está na minha sala, mas ele não está numa posição de destaque, sabe? E assim, veio tantas ideias na minha cabeça para realmente valorizar isso, né? Porque ele é tão importante para mim, né? E tantas outras coisas que eu tenho aqui que são importantes, são memórias tão importantes, eu acho que me abriu um pouco a cabeça para compartilhar isso, né, com as pessoas que vêm aqui me visitar. Eu te agradeço muito, adorei. Então, você me fez lembrar uma imagem que eu não consegui pôr na minha apresentação, que me chegou a semana passada, eu conversando com a Karen, nossa amiga lá da faculdade, professora também, e aí ela fez um mostruário de pedras, assim, que ela está reformando lá o apartamento dela. Eu falei, nossa, eu estou modificando o meu apartamento, olha que legal, eu fiz uma bancada de pedras. Eu falei, nossa, de onde surgiram tantas pedras? Ela me fez lembrar que na minha família eu também tenho um punhado de pedras, e cada pedra eu sei de que lugar que é, e ela resolveu expor as pedras que estavam guardadas, que ela também ganhou, que ela também colecionou, e foi bacana isso, né? Eu ia pôr a imagem dela, mas acabei me atrapalhando, não informatiquez aqui, não deu tempo, mas é aquilo, a gente tem que pôr como protagonista mesmo essas coisas que são caras para a gente, né, que são importantes para a gente, porque certamente quem a gente recebe nas nossas casas vai conhecer um pouco de nós, não vai ficar na superficialidade e vai ter assunto, né? Vai não só ter assunto importante, mas a pessoa vai te conhecer melhor, porque quando a gente abre as nossas casas
ainda mais hoje, né? Para receber as pessoas, é porque a gente está se abrindo um pouco. E aí a gente consegue, com as nossas evidências de memórias, trazer memórias, inclusive, para as outras pessoas, né? E dar essa vontade que eu imagino que você esteja agora, querendo sair da nossa reunião e ir mudar as coisas de lugar e começar a pensar e implementar isso nessa urgência, o mais rápido possível, né? Porque isso cala fundo mesmo, a gente é gente, né? É sentimento, é humano isso, é muito legal. Exatamente, adorei. Obrigada. Imagina. Mais alguém quer se pronunciar aí? Hoje é como é que fala? Uma apresentação intimista. gente... Voz e violão. Uhum. Não temos muitas pessoas e isso é bom. Ai, ai. Não? Acho que mais ninguém quer falar, Letícia. A Silvia, não sei se ela vai escrever no... Não, ela não consegue. Ela está muda digital, estou vendo. Tá bom. Ela está muda digital. Então tá bom. Então acho que a gente vai se despedindo, né, Letícia? Isso, uhum. Muito obrigada, pessoal, pela presença, por estarem aqui conosco, né, assistindo a gente, ouvindo a gente, né, num conteúdo tão legal, né, que é a decoração afetiva, que hoje, tipo, eu acho que meio que está acabando sendo esquecida, né, essa parte do afetivo, de você usar as coisas que você já tem, as memórias, né, e isso não pode ser esquecido, porque faz parte da gente, né. E eu quero agradecer e também desejar um Feliz Natal e um abençoado 2021 para todos nós. Que 2021 seja cheio de alegrias, viu? E oportunidades, diferente do que foi 2020. E eu acho que sim, né? A gente deve cuidar da nossa manjedoura, vamos pôr assim, né? E sermos protagonistas da nossa história e deixarmos isso para a posteridade, sempre em ação, não esquecer disso, não é simplesmente deixar empoeirar ou ter mais coisa para limpar. É pôr para andar mesmo as coisas, dar uma dinâmica, uma vitalidade, um pulsar de vida nos nossos espaços para que eles se tornem lares. E a palavra lar, eu já pesquisei, é aquela coisa da éstia, do fogo, do aconchego, né? É de pôr para andar, por isso lareira, né? Aquela coisa onde o coração está. E eu acho de suma importância neste mundo que teve grandes desesperanças nesse 2020, que ingresse nesse 21 com éstia, com fogo, com lar, e é que a gente não esqueça, que nós humanos não venhamos a esquecer este nosso lado, né? Depois da vacina, depois de tudo, a gente deitar no nosso quarto e falar, nossa, que gostoso, sempre, né? É isso aí. Bom ano para todo mundo, Feliz Natal. Muito obrigada.